Olá, eu sou Kelvin Mota e este é mais um conto para você. Se inscreva, ative o sino, comente, dê sugestões, diga se gostou, diga se não gostou, fiquem à vontade. Deus não existe. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para você ver a prosperidade de Jerusalém diariamente na sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Salmos, capítulo 128, versículo do 1 ao 6. Você acredita nessas palavras? Elas te dão ânimo e forças para viver? Quantas vezes eu li e ouvi esses versículos bíblicos? Durante muito tempo foi fonte de esperança para mim. Chamo-me Wellington Nascimento. Tenho 50 anos. Fui criado em uma família cristã. Então, desde muito cedo, aprendi os ensinamentos da Bíblia e os dogmas da religião que fui designado a seguir. Meus pais me deram uma boa educação. Na fase da adolescência, enfrentei alguns desafios, mas estava convicto a dedicar toda a minha vida a fazer a vontade de Deus. Sendo assim, quando estava com 16 anos, me batizei e, com muito zelo, fiz tudo ao meu alcance para viver à altura da minha dedicação. Com 20 anos, conheci uma mulher chamada Amanda. Desenvolvemos uma grande amizade e depois de algum tempo nos apaixonamos. Namoramos até conseguir oficializar nossa união em um casamento. Também tivemos um filho e decidimos lhe dar o nome de Roberto. Foi o período mais feliz de nossas vidas. Parecia um sonho ter uma família unida em prol do bem maior, que era servir a Deus. Mas toda família passa por crises financeiras. E eu, como costumava dizer, estávamos no período das vacas magras. Eu trabalhava como vigilante em um cemitério na zona leste de São Paulo, na cidade de Vila Formosa. Recebia um salário que dava para sobreviver, dava para, por assim dizer, sustentar a família. Mas, conforme o tempo foi passando, eu sentia necessidade de conseguir um trabalho que fosse mais bem remunerado. Então, um dia buscando novas oportunidades, descobri em um site uma informação de um concurso público para auxiliar de necropsia. Fiquei muito animado. Afinal de contas, eu poderia ganhar o dobro do salário que recebia na época. Fiz a prova, consegui passar com uma boa pontuação, fui muito bem também no exame psicológico e passei na prova prática da Polícia Civil. Eu me achava preparado para lidar com qualquer situação, visto que já tinha certa experiência na área pós-morte, mas não imaginava o quanto esse novo emprego impactaria minha vida. Confesso que na questão financeira eu não tinha motivos para reclamar, mas gradualmente certos questionamentos sobre a existência de Deus começaram a permear minha mente. Não fui influenciado por livros, nem por filosofias, muito menos por argumentos persuasivos. Eu havia passado a minha vida inteira aprendendo que Deus é amor, que Deus é justiça. Como a própria Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. É importante salientar que ninguém passa a depositar fé na existência de Deus de uma hora para outra. Tudo acontece gradativamente, e o mesmo ocorre com quem deixa de acreditar. Você já deve imaginar
o quanto é difícil trabalhar em um IML. Eu custei a me adaptar. São vários os desafios. A rotina para quem trabalha em meio a tantas desgraças é muito desgastante. O emocional vai ao limite e fica mais difícil sem o suporte de profissionais qualificados. Existe apoio psicológico para os pacientes, mas para os profissionais não. Tem gente que desenvolve distúrbio psíquico de caráter depressivo devido ao estresse da profissão. A morte é um tabu e as pessoas em geral não gostam de ouvir nada a respeito. Tentei muitas vezes conversar, desabafar com as pessoas que eu pensava que me dariam atenção, mas foi muito pelo contrário. Eu era vista como um estranho, ou como diziam, que eu era doido por trabalhar lado a lado com a morte. Até mesmo Amanda, minha esposa, não me ouvia quando eu mais precisava falar. Ela reclamava que não gostava do meu trabalho e não queria saber nada a respeito. O que acontece é que somos seres humanos, somos frágeis e, vez por outra, precisamos ser ouvidos. Eu mesma tinha momentos que parecia que iria explodir de tanta tristeza e incompreensão por parte das pessoas. O que eu poderia fazer? Pagar um psicólogo? Eu fiz isso. Durante um certo tempo, até que me fez bem. E assim, durante um certo período da minha vida, eu nunca deixei de buscar a Deus em orações. Tinha o costume também de ler a Bíblia todas as noites antes de ir dormir. Assim, eu até conseguia tirar dos pensamentos os gritos de desespero, as imagens das mães que arrancavam os cabelos nas salas de reconhecimento do IML. Uma vez, eu ouvi uma frase de uma legista que dizia assim: o ser humano é a prova cabal da inexistência de Deus. Dizem que Deus é perfeito. O perfeito, por definição, não erra. O homem é um erro. Então, não poderia ter sido criado por Deus. E por mais que essas palavras fossem contra a minha fé, contra a fé que eu tinha, eu confesso que elas começaram a fazer sentido para mim. Eu já fiz necropsia em criança que foi estuprada e morta pelo próprio pai. Outro dia, chegou uma mulher que foi esfaqueada mais de 38 vezes pelo próprio filho. Logo após isso, chegaram 2 crianças que foram forçadas a fazer parte de um ritual macabro. Elas estavam sem seus olhos e lhes arrancaram os corações. Eu sei o que devem estar pensando. Afinal, se o trabalho estava me fazendo questionar até mesmo a existência de Deus, eu poderia simplesmente ir embora. Eu muitas vezes pensei em fazer isso. Teve situações em que cheguei a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Vou pegar minhas coisas e desaparecer deste lugar para sempre. Mas aí muitas vezes, entrando em conflito interno, eu olhava ao meu redor e via que não tinha sobrado mais ninguém. Se eu fosse embora, quem iria fazer o trabalho? Quem mais entregaria o corpo com um laudo para que os parentes enlutados pudessem dar ao menos um último adeus aos seus mortos? Eu não podia deixar os corpos ali, sozinhos, jogados, abandonados. Muitas vezes fui ao velório e enterro de algumas pessoas que fiz a necropsia. E ali eu conseguia ver na prática a tamanha importância do meu trabalho. A inexistência de Deus para mim foi ficando cada vez mais evidente em tudo que via, sentia e olhava. Gradualmente fui deixando de acreditar que existe alguém acima de nós, olhando todas as desgraças sem fazer nada a respeito.
A minha querida esposa sofreu um acidente enquanto estava esperando um ônibus no ponto. Eu não digo que... Eu não considero nem como um acidente, mas... porque foi algo assim que eu até digo que poderia ser evitado, sabe? Infelizmente um homem conduzindo um carro em alta velocidade acabou saindo da pista e indo direto a ela e lhe matando na hora. O cara estava bêbado e ele não ficou nem um mês preso, foi solto. O homem tinha mais de 3 advogados, era um empresário bem-sucedido. O dinheiro, mais uma vez, ofuscou a justiça. Hoje em dia, eu continuo trabalhando no Instituto Médico Legal, mas eu não tive mais problemas psicológicos, crises, nem depressão, depois que passei a não acreditar em Deus. A descrença, sim, a descrença me aliviou de imaginar que poderia existir um ser todo-poderoso alheio ao sofrimento da humanidade. Para finalizar a minha história de vida, gostaria de citar mais uma vez a frase que ficou marcada para sempre em minha memória desde que as ouvi. O ser humano é a prova cabal da inexistência de Deus. Dizem que Deus é perfeito. O perfeito, por definição, não erra. O homem é um erro. Então, não pode ter sido criado por Deus.